Fala, turma! Começando mais um episódio do RPCast, temporada 2025. Esse ano a gente vai começar com tudo, vai vir uma sequência boa por aí. Como sempre, o doutor Américo aqui. E aí, doutor Américo, me diz aí quem é que está com a gente hoje. É uma grande alegria, pessoal, estar aqui iniciando a nova temporada do RPCast. Depois de muitos pedidos aí do público, estamos retomando as atividades. A correria não permitiu que a gente dedicasse a energia necessária no primeiro semestre, mas estamos aqui com convidados muito especiais, pessoas que eu acho que têm muito a agregar para todos os empreendedores, gestores públicos, advogados, pessoas que a gente realmente acredita que podemos ajudar com esse podcast. Queria começar agradecendo a um grande amigo e patrocinador do podcast, amigo Fabiano Cunha, Tecnographic, pelo presente. Estamos aqui, ó, todo mundo com a sua canequinha, com a logo do escritório. Os meninos também já ganharam de presente aqui, João e Pedro, meus amigos da Exact BI, os caras que ajudaram muito a gente, né, doutor Celso? Verdade. Só a gente sabe a importância deles na nossa trajetória empreendedora. Então, vamos conversar bastante hoje, trocar ideia, aprender muito com eles aqui hoje. Espero que vocês aprendam muito com eles. A gente tem reuniões semanais e cada semana é sempre uma forma de estarmos aprendendo com esses caras. Então, vamos embora. Satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Não somos só amigos de trabalho, mas somos amigos de longas datas, né? E para a gente é muita felicidade estar aqui, porque é uma comprovação de que o trabalho duro e o trabalho inteligente trazem resultados com quais a gente pode seguir em frente e conquistar novos voos. Fazer com que nossa empresa saia de um ponto A e chegue sempre naquele ponto B que a gente definiu. Boa, boa. Faço as palavras de João as minhas e é uma satisfação gigante estar aqui com vocês hoje. Vamos embora, tem muita coisa boa para aí. Eu não sei se eu roubei teu script. Tudo! Gigante. É isso aí. Segue. Cortou já assim. Aproveitar também que eu me emocionei um pouco, a gente vai falar um pouco mais ao longo da conversa aqui, mas agradecer a todos os amigos que colaboraram para que isso aqui estivesse acontecendo, pessoas que acreditam no nosso trabalho, pessoas que têm gostado do que a gente tem produzido, apesar de fazer tempo que a gente está offline. No podcast, a gente tem sido muito ativo nas redes sociais, o feedback tem sido muito interessante. Eu acho que esse posicionamento nas redes sociais, que a gente conseguiu manter a rotina ao longo desse primeiro semestre de 2025, nos permitiu ter esse engajamento aí nos patrocinadores desse evento aqui que a gente está fazendo hoje. Então, eu queria agradecer novamente a Tecnographic, Belgo Cercas, Recife Portas, Equipe Tech, Airbreeze, Jofi Pet e ao meu amigo Hugo Lapenda, hipnoterapeuta. Vamos dando um prosseguimento aqui à conversa. No decorrer do caminho, a gente aborda um pouquinho mais o serviço e os produtos da turma. Gente, queria perguntar, assim, vocês sabem, vocês estão em casa, né? Queria que vocês contextualizassem desde o início, como é que surgiu a Exact BI, qual o papel dela aqui na sociedade, né? Que a gente sempre diz, a empresa tem que ter um papel realmente que atinja pessoas, né? Esse é o principal ativo de uma empresa, né? É colaborar e contribuir realmente com a sociedade. Então, queria que vocês explanassem para todo mundo como surgiu, de onde veio a ideia, em que ponto chegaram, como é que vocês foram conduzindo isso no percurso, né? O que deveria mudar, o que não deveria mudar. Então, uma contextualização assim, geral para a gente poder iniciar e a gente ir aprofundando ao longo aí do podcast. Acho que além da Exact, vocês podiam contar um pouquinho da trajetória individual de vocês, como vocês conheceram, o que foi que convergiu para que vocês estivessem juntos aí hoje, em 2025. Boa. Para contar a história da Exact, eu termino tendo que contar a minha história. Eu trabalhei desde o início da minha vida na empresa do meu pai. Meu pai tem uma empresa de contabilidade, a JFS, serviço de contabilidade, e como todo filho de dono de escritório de contabilidade e todo filho de dono de alguma coisa, você tem que saber fazer desde como abrir a porta do escritório até os serviços mais complexos, os trabalhos mais complexos ali dentro, de atendimento a cliente e tudo mais. E aí, enquanto eu trabalhava lá na JFS, eu rodei por todas as áreas mesmo. Então, eu trabalhei na parte contábil, depois eu fui para a parte comercial, fui para a parte da auditoria. E aí, por mais que eu tenha trabalhado em todas as áreas, nada me preenchia. Sabe aquele sentimento de que, pô, tô no caminho certo?
E eu não tinha esse sentimento. Eu ficava muito angustiado durante muito tempo da minha vida. Passei de uma faculdade de engenharia civil para uma faculdade de contabilidade por conta disso. E ficava muito angustiado. E nesse momento que eu fiquei angustiado, eu fui observar o perfil das pessoas que visitavam a empresa, outros empresários, e meu pai atendendo esses empresários. E eu percebi que muitos deles falavam: pô, João, Félix, eu tenho dificuldade na minha vida financeira, eu tenho dificuldade de ter clareza sobre os meus números, eu tenho dificuldade de tomar decisões baseadas em informações. E eu comecei a observar aquilo ali, e certo dia eu cheguei para o meu pai e disse: pai, como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente conversa com esse cara e traz uma solução para que ele não tenha mais essa dor? E aí, naquele momento, a gente começou a discutir várias coisas e chegamos na Exact, né? O nome, sendo bem sincero, esses dias eu até estava lembrando como é que foi que a gente chegou nesse nome Exact, mas eu queria algum nome com X. Só queria um nome com X. E eu lembro de eu ligando lá em Campina Grande pro meu pai, dizendo: pai, mas pode ser o quê? Pode ser XPTO? Pode ser... E aí, por curiosidade, eu descobri que a XP Investimentos, ia se chamar XPTO. Só que eles acharam estranho o TO e aí eles deixaram só o XP. No caso da gente, a gente achou bonito, Exact. E por que BI? É BI por causa do dashboard, por causa das informações? Não, BI vem de inteligência de negócios. Então, no fundo, a gente sempre quis que as pessoas tivessem inteligência nos seus negócios e não fossem rasas naquilo que elas estivessem fazendo. Que quando fossem tomar uma decisão concreta, firme, e não com base em feeling, com base em achismo. A gente confia nos dados. E aí, criamos a Exact como uma empresa de BPO financeiro, para terceirizar a operação do financeiro, porque a gente identificou que o primeiro problema que o cliente tinha era ter um financeiro desorganizado, e a gente começou a trabalhar o BPO financeiro com várias empresas, inclusive nosso patrocinador Jofi foi cliente da gente por um bom tempo. Gigante. A gente conseguiu executar um trabalho com a Jofi, que graças a Deus é de muita alegria para a gente olhar os voos que a Jofi vem trilhando. Nesse meio do caminho, Daniel, que não está aqui, que é um dos nossos sócios, conheci Daniel em Campina Grande e conhecendo Daniel em Campina Grande, Daniel vinha de uma veia consultiva, de consultoria muito forte. E no BPO a gente já quase fazia isso. Mas quando Daniel chegou, ele me abriu os horizontes e disse: João, a gente tem uma oportunidade aqui enorme e não dá para trabalhar somente com o BPO financeiro. A gente tem que trabalhar a consultoria. Aquele cliente que já tem os dados, mas que ele não sabe tomar as decisões ou não tem quem ajude a tomar decisão, a gente pode ajudar. E aí Daniel entrou na operação e a gente começou a enveredar também pela área de consultoria. 2 anos depois, quando a gente achava que estava no caminho certo da coisa, quando a gente achava que a empresa já tinha definido qual era a dor que ela resolvia, somente financeira, a gente olhou para si e disse: a gente não sabe nada de negócio. Esse era o pensamento da gente: a gente não sabe nada de negócio. Por quê? Na entrada de Pedro, a gente discutia muito sobre as empresas e começou a perceber que a gente resolvia um problema financeiro, mas era um problema pontual. A gente não resolvia o problema financeiro com o fim de um objetivo estratégico da empresa. Perfeito. Era sempre assim: eu apagava um incêndio. Então, eu apagava o incêndio numa redução de custo, eu apagava o incêndio numa melhoria de margem. Ah, João, mas isso não é uma consultoria financeira? Mas a partir do momento que a gente identifica que existe estratégia, e que estratégia é sair do ponto A para um ponto B, como eu vinha falando na minha apresentação e roubei a fala de Pedro, foi quando Pedro entrou na operação e trouxe essa bagagem estratégica de estudo sobre planejamento estratégico e gestão estratégica de empresas de forma extraordinária. E isso a gente considera que do ano de 2023 para 2024 foi a grande virada de chave para a gente. Mas não começou assim, né, João? A minha entrada não foi justamente por esse produto. Foi para um outro braço, que isso faz parte também de uma coisa que a gente fala muito, que são os nãos. A gente veio descobrindo quais são os nãos da Exact. Então, dando alguns passos atrás até chegar nessa história, eu sou formado em Direito, mas desde o começo, enquanto eu estagiava, eu vi que não era para mim aquilo ali. Não ir para fórum, ficar dependendo muito de juiz, não sentia que aquilo ali de fato era para mim, que eu conseguia ter uma ingerência
somente minha no sucesso do meu cliente. Isso me deu uma travada muito grande. E minha cabeça sempre foi multidisciplinar. Eu sempre gostei de estudar muito todos os assuntos. Sou um cara que gosta de estudar de filosofia a tecnologia. Então, sempre foi assim. E durante o primeiro estágio que eu fiz ali no terceiro período de faculdade, quarto, meu sogro trabalhava na multinacional, saiu e foi abrir um escritório de consultoria empresarial. E aí ele fez: Pedro, eu sei que tu não está satisfeito aí, vem-te embora para cá. Beleza. Então eu fui lá atrás para começar um escritório de consultoria empresarial. Porém, por situações da vida, esse escritório não vingou, não iniciou, na verdade, e o que se iniciou foi um escritório de venda de obras de arte, uma galeria de obras de arte. Então, meu primeiro emprego realmente foi um escritório de obra de arte, foi vender obra de arte. Tem umas obras de arte lá no escritório deles, magníficas, né? Celso é apaixonado por Tem uma lá que eu tenho certeza que daqui a uns anos vai estar na porta de entrada da casa do Dr. Celso. Com certeza. Perfeitamente. Pela bola, né? Palavras têm poder. Com certeza. Palavras têm Com poder. certeza. Eu já escrevi isso e, vez ou outra, eu me pego idealizando e materializando. Sempre, como o nosso amigo Hugo Lapenda ensina, né? A gente tem que visualizar e ter a certeza que tem que construir um caminho para aquilo ali. Inclusive, a peça já tem local e Exatamente. já tem chuva nela, Já né? tem chuva. Eu já tô até vendo ela levando chuva e vizinho passando e olhando. Bicho, eu acho que o cara dessa casa é meio doido, pô. A obra de arte custa não sei quantos mil, tá ali tomando chuva, pô. Não faz isso sentido aí. nenhum. Pegando esse gancho aí que Celso falou, do amigo Hugo Lapenda, é um dos patrocinadores aqui do podcast, hipnoterapeuta, e eu fiz sessões de hipnoterapia com o Guinho, né? E realmente esse negócio de crença, de você desbloquear a sua mente, inclusive ele dá de presente Verdade. o livro, né? Desbloqueie sua mente e tal, que eu tive a oportunidade de ler. É muito importante porque a gente só tem acesso a 5%, tudo isso aqui que a gente está realizando é 5% da nossa mente. Então 95% está no nosso subconsciente. Isso aqui que a gente tem acesso já é um mundo. Então imagine o que não está lá dentro de crença, de coisas que você não consegue desbloquear. E o Gui é um cara que tem ajudado bastante. Eu sempre fui um cara que eu me considero para frente, não tenho tanta crença limitante, não sou muito ansioso e tal, mas ele conseguiu potencializar um perfil que eu já tenho mais assim engajado nesse âmbito de melhoramento pessoal. Então fica aí o agradecimento ao amigo o Guinho, é uma alegria saber que tem profissionais competentes aí como você atuando aqui na região do Recife. Show de bola. É Boa. isso aí. Então, voltando à história, esse foi meu primeiro emprego, e aí eu era funcionário e vendia obra de arte. Então, meu dia a dia era tomar café, ouvir música clássica e conversar com gente importante. Esse era o meu dia a dia. Porra. Isso é importante. E aí, cara, como é um escritório de obra de arte, roda muita obra de arte. Entra muito quadro e sai muito quadro. Então, meu senhor olhou para mim e fez assim: Pedro, é o seguinte, encurtando aqui a história, existe um produto que eu não sei onde vende no Brasil, que é um suporte para os quadros e que não vamos ter nenhum prego aqui nessa parede. Te vira. Eu falei: mas como é que eu boto um quadro na parede que não tem prego? E aí eu nunca tinha visto isso, comecei a pesquisar, etc. Achei o produto. É um produto holandês que era vendido para um cara português, enfim. Resultado, virei sócio nessa operação com meu sogro e funcionário. Era funcionário e sócio. Chegou no tempo, andou, as coisas aconteceram muito bem, eu virei só sócio, né? Saí da parte do funcionário, virei sócio. E chegou o momento da minha inquietude. Então eu queria mais, queria me movimentar, queria sair. E aí, no meio da pandemia, no comecinho da pandemia, junto com um amigo, meu sócio hoje, irmão, padrinho de casamento, Rafa, a gente começou a perguntar: bicho, vamos fazer o quê? Vamos fazer um negócio novo, vamos abrir um negócio junto. Sempre tem vontade de abrir um negócio junto. Era muito cinético na nossa cabeça. Vamos abrir o quê? Um restaurante. Então eu gosto de falar que eu saí de um dia a dia de tomar cafezinho, ouvir música clássica, conversar com gente importante, para dentro de uma cozinha tamelada de farinha. Então, por muitas vezes eu me lembrava disso, como era o meu dia a dia antes e como virou isso aí. Então foi uma fase muito importante da minha vida, porque me mudou e me moldou muito. O cara que tem um restaurante é um guerreiro. E eu tenho esse restaurante até hoje, que é Espásio. Graças a Deus a gente cresceu muito. Zona Norte é só delivery. Boa Viagem a gente tem presencial também, vem crescendo bastante. Fazer uma propaganda do amigo aqui, quem estudou no Damas, no Colégio Damas, posso estar falando uma besteira, mas eu acho muito semelhante, é o Honeyfly. Eu já ouvi falar disso já. É verdade. Verdade. É Muito semelhante. Eu acho que vai ter muita gente do Colégio Damas acompanhando É verdade. aí. Já comeu o Honeyfly, eu tenho certeza, ali com a Galega, com o Val, na cantina.
Então, depois se você não conheceu, vá lá na Spazio, é uma Rapaz, delícia. essa foi uma boa delícia, lembrança, velho. bicho. Eu já ouvi falar Uma disso. pizza É fechada assim, impressionante, velho. É impressionante top, como lembra. delícia. É. Boa. Lembra. Boa. Sim, E mas aí, continua. Spazio cresceu, Spazio se desenvolveu, conseguimos colocar gerência, as coisas andar. E no meio disso, eu sempre estava estudando muitos assuntos. Fiz um MBA em criptoativos e blockchain, que é um tema caríssimo para mim, que realmente é meu tema de estudo. Educação financeira, empresarial, tudo sempre foi de estudo por hobby, realmente por bagagem de conhecimento. E uma conversa com o João, ele conversando com o Daniel, sentia a necessidade de ampliar e abrir mais os horizontes da Exact, e me chamaram para uma conversa. Um café ali perto da Casa Forte, né? E a gente conversando, foi costurando, e até que a gente encontrou o nosso primeiro passo, que era eu entrar para abrir o braço de consultoria financeira pessoal para a Exact. Bom, mas aí a gente vai alongando. Aí foi que eu cheguei, né? Foi aí que eu cheguei na Exact e estamos aqui até hoje. E só um parêntese, mas dono de restaurante tem que ser realmente aplaudido, porque até o próprio Boni da Rede Globo dizia que se você quiser abrir um restaurante, abra um hospital, porque é a mesma complexidade. Você ter um restaurante hoje em dia, você ter um hospital, é uma complexidade enorme para você fazer a fórmula dar certo. Porque abrir um restaurante é fácil. Exato. O problema é você fazer a fórmula dar certo. E aí realmente é onde entra a expertise e a diferença, e você está comprometido, né? Está ali dentro, batendo uma porta errada, voltando. E é praticamente 24 horas por dia, né? É esse negócio. É complicado. É bem pesado, mas é bom, porque molda as pessoas. Imagino. Eu gosto muito disso, porque aqui nessa mesa só tem gente jovem, né? Tu tem quantos anos, Pedro? 26. 26, velho. Tá na flor da idade ainda, eu fiz 30, aí completei 30 recentemente, João deve ter perto disso, né? 29. 29, Então, bem, a gente é muito novo e dá para acompanhar e perceber como tem uma veia empreendedora, né? Nunca tá na zona de conforto, e é um dos motivos de vocês estarem aqui hoje, porque assim como nós, a gente quer estar aqui realmente trazendo pessoas que saem dessa zona de conforto, que se arriscam, né, a dar certo na vida. E com certeza é uma experiência que você vai levar para o resto da sua vida. Vida longa, a Spazio. Vida longa. Vida longa, Exact, mas com certeza vai criando casca, apesar da sua pouca idade, né? Então isso é muito interessante, é muito bacana. É bacana mesmo, Américo, e assim, isso está muito dentro do propósito que a gente tem de trabalho. Quando a gente fala que a gente é consultor financeiro, consultor estratégico, a gente, na realidade, a gente tá se colocando muito mais numa posição de bom ouvinte. E bom ouvinte de muitas histórias. Então, no dia a dia de trabalho da gente, talvez a gente escute mais história do que a gente discuta por temas específicos dos negócios. Então, o empresário, quando ele conversa com a gente, ele tem muito mais é como se fosse um psicólogo mesmo, sabe? Sim, então, sim, perfeito. o empresário ele olha para a gente e ali ele está disposto a abrir tudo sobre a vida dele, tudo sobre o negócio dele. E ele abre coisas que não abre nem para o psicólogo, É verdade. Com certeza. que é literalmente o caixa da empresa dele. E eu digo assim, às vezes o cara já sabe a resposta, né? Mas ele precisa conversar com alguém para saber, talvez o que está te atrapalhando é só essa folhinha aqui. Se tu tirar essa folha, tu vai ver. E aí, numa conversa com vocês, pode ser que foi o que aconteceu com a gente, né? É uma conversa simples, abre um horizonte que você, não estava enxergando isso daqui, bicho. Então, E realmente é uma luz até um diferente. ponto legal, Celso, que você estava dizendo agora, é de ter alguém para você poder contar suas dores, contar seus anseios, suas admirações. Não é só ter esse alguém, é ter esse alguém para isso. É ter alguém para também te dizer não. Perfeito. É ter alguém para te dizer que tu tá errado e que tu Perfeito, tem que mudar o teu caminho. Ah, João, mas tu tem 29 anos, Pedro tem 26 anos e vocês estão dizendo não para os empresários? Sim. É tudo baseado em dados. É tudo baseado em informação. Olha, se você pegar a história, ontem a gente estava participando de um evento e o professor ele falou o seguinte: as teorias são antiquíssimas. E as teorias, embora o tempo da história tenha passado, elas continuam. O como elas são executadas é que talvez tenha melhorado um pouco a velocidade, mas elas são as mesmas. A receita do bolo para você ter geração de caixa numa empresa é você ter um saldo,
você receber mais entradas, mitigar as suas despesas e vai haver geração de caixa naquele negócio. Lucro também. A receita de bolo é uma só. Só que como? Com qual complexidade? Com qual nível de risco? Isso é algo que a gente trabalha e estuda no dia a dia para poder trazer a valor presente, trazer a realidade, a presença, aquilo que o empresário anseia e como ele tem que chegar lá. Isso já deve ter sido até um desafio, né? A pouca idade, né? Que é impressionante. A gente tem o costume, né? A gente, que eu digo todos nós, né? Na realidade, o ser humano em si tem o costume de achar que porque é jovem não tem competência para entregar o que a pessoa está precisando. Mas às vezes é muito o contrário, né? A juventude é uma virtude, né? E aí eu pergunto, com base nisso, João, que você estava dizendo, muita dificuldade tipo, em iniciar isso, qual é a receptividade do mercado? Conta um pouquinho assim, Pedro e João, né? Como é que é essa receptividade e como é que vocês fazem para vencer essa barreira na hora de fechar com o cliente, né? Que a gente sabe que vocês têm cliente do pequeno ao estratosférico. Né? Então, vocês considerariam isso, a questão da idade, o maior desafio aí do início de vocês? Quer começar? Caso não, qual seria o maior desafio? Eu acho que não é o maior desafio, não. Porque é o seguinte, uma coisa que a gente é bom é em ouvir, como o João falou. Então, ouvir e observar. Com isso, eu consigo me adaptar dentro de um limite aceitável, claro, de conversa, para a realidade que aquele empresário está me mostrando. Então, com o tipo de conversa que ele tem, eu consigo chegar no nível de conversa dele. Se ele vê, tudo bem, eu posso ter pouca idade, mas eu tenho um repertório. Se eu tenho um repertório, se eu tenho conhecimento, se eu mostro minha técnica para ele, não só no produto em si, mas na vida, tudo bem, 26 anos são poucos anos. Mas eu tenho certeza que eu já estudei muito do que muito cara mais velho. Tenho certeza que eu já trabalhei muito do que muito cara mais velho. Então, assim, a gente tem repertório. Então, caso a caso, analisando o que o cliente quer. Quem é que ele quer encontrar? Tudo bem, cabelo branco eu não vou ter. Mas eu posso ter muito repertório. Já começou, né, Pedro? Então, eu já tenho um bocado, né? Já estou na frente de alguns, né? Mas tem um detalhe também, as histórias se repetem, né? Vocês de tanto ouvir história, e eu vi a história de um, ouvi a história de outro, a história se repete, né? Se repete em um, se repete em outro. Às vezes a experiência que um viveu, o outro está prestes a viver e vocês conseguem economizar tempo para essa pessoa, porque vocês já conhecem esse caminho através de outra pessoa, né? Massa. Através de outra empresa. Massa. Eu acho que aí tem dois fatores que fizeram com que a gente não tivesse mais esse tipo de dificuldade. No começo a gente tinha. A gente envolvia as pessoas, eu pelo menos era o eu presa, né? Eu fazia tudo no começo, então era aquele cara que eu tinha 2 celulares, né? Tinha o do financeiro e tinha o meu celular pessoal. Aí, de vez em quando tinha que mandar mensagem pelo do financeiro, mas o que foi que eu acredito que mudou da gente sair de alguém que chegava na empresa com uma visão inovadora e aí alguém apostava na gente? Tem um cliente que está com a gente até hoje, eu acho que fazem mais de 4 anos que esse cara está com a gente. E eu lembro da reunião, e Daniel vai lembrar disso, porque eu estava no carro com ele. Na época, era um dos grandes contratos que a gente tinha para fechar. E eu lembro do cliente, na videochamada, dizendo para mim, eu vou pagar para ver. Que coisa boa que ele pagou. E 4 anos se passaram, mais de 4 anos se passaram, e esse cara está com a gente até hoje. Gigante, isso é muito gratificante para a gente. Mas, resumindo, o que eu acredito que fez com que a gente saísse de uma visão, vamos dizer, vulnerável para sentar na mesa de igual para igual. Repertório e posicionamento. São duas coisas que se somaram no decorrer da história da gente e que fizeram com que a gente pudesse ficar tranquilo de estar sentado numa mesa com qualquer tipo de pessoa. Eu tenho repertório para conversar. Pedro também tem muito repertório para conversar. Acredito que, inclusive, muito mais do que eu, porque Pedro é um eterno estudante, assim, de coisas muito distintas, então ele conhece de muita coisa e gosta de curiosidades. E o posicionamento foi algo que a gente bateu há 2 anos atrás. Era tudo muito numa visão de startup, eram cores mais vibrantes, era uma visão mais, eu não vou falar infantilizada, mas uma visão mais inovadora de novidade, etc. Só que chegou um momento que eu disse, não,
De velocidade também. Velocidade. Tudo muito rápido. E aí chegou no momento que a gente disse, não, a gente tem que ser um pouco mais conservador no posicionamento. E veja que engraçado, né? Nos tempos de hoje, você vê jovens olhando e dizendo assim, a gente tem que ser conservador. Mas por que conservador? Por conta do nosso modelo de negócio. Perfeito. Nosso modelo de negócio é técnico e as pessoas, elas preferem alguém que tem 30 Cautela, anos de né? de estrada do que alguém que tem 5, sei lá, 8, 10 anos de estrada. Então, e na balança, isso aqui chama muita atenção. Então, precisamos mudar o posicionamento da forma de se vestir, da forma de falar, da forma de se posicionar, da forma de conversar. Então, tudo isso fez com que a gente terminasse se moldando para o mercado, para que o mercado enxergasse a gente da forma que a gente queria que o mercado enxergasse. E não da forma pelo qual todo mundo faz. Porque se eu fosse pela forma como todo mundo faz, a gente estaria do mesmo jeito até hoje, porque é o que teoricamente vende, mas não para todo mundo. Para o nosso modelo de negócio, a gente acredita que é melhor crescer. Ontem o Thiago da Atena estava conversando com a gente e eu achei muito bonito ele falar. A gente tem 15 ou eram 16 anos de história e eu não quis em nenhum momento crescer 200% em um ano. A gente poderia. A gente ia jogar dinheiro nisso aí, a gente ia trabalhar, mas a gente preferiu crescer 20% ao ano, todos os anos. E nos últimos 15 anos de história, se eu puxar, a gente vai ver que foram 20%, 20%, 20%. Ah, mas foi falta de competência? De forma alguma. As histórias mais bonitas de negócio que a gente escuta são histórias que a base dela é sobre a constância. É sobre o trabalho, o feijão com arroz bem feito e bem executado, e não querer dar passos além daquilo que a gente pode dar. Perfeito. Normalmente quem dá esse passo cai pelo meio do caminho. Perfeito. Perfeito. Show de bola. Encerrando então aqui o primeiro bloco do podcast, vamos entrar agora no segundo bloco, onde a gente vai trazer alguns casos práticos, né, de atendimento da Exact. Esse bloco é oferecido pela patrocinadora do podcast Recife Portas. Gostaria de mandar um abraço aí ao meu amigo Elinho, pela moral, eu sei que você acompanha. Você é um dos caras que está aqui na lista para de repente trocar uma ideia com a gente. É uma um cara referência. novo, desenroladíssimo. Verdade. Você está precisando de porta para sua casa de todo tipo. Aí tem umas portas, meu irmão, que é dessa largura aqui. Eu acompanho lá a rede social, impressionante. Eu acompanho também. Pressão. Então, irmão, tamo junto, valeu pela moral. Vamos embora. Então vamos lá. Casos reais. O que é que vocês acham que vocês podiam trazer aqui pra gente? Impactos da gestão financeira estratégica que a Exact faz. Eu acho que, falando em casos reais, nós somos Nós somos um caso um real. caso real. A gente poderia abrir com vocês, né? Caso Foi prático. atendido aí pela Exact. A gente começou a história em 2023, efetivamente, como a gente já falou aqui nos outros podcasts, jogamos tudo para cima e tal. E graças a Deus as coisas sempre caminharam de certa forma bem, mas é muito importante ter a visão de um terceiro interessado, no caso uma empresa como a Exact, para dar pitaco e saber o que ajustar, porque às vezes a gente está na correria do dia a dia, né, na atribuição de reunião, de coisa, gestão, a gente ainda está começando, né, o escritório é um bebezinho, meu filho tem 1 ano e 8 meses, o escritório tem 2 anos e um pouquinho, então é um bebê. E é impressionante como a gente conseguiu potencializar todos os âmbitos do escritório depois do atendimento da Exact, porque coisas que a gente não enxergava, né, Celso? A gente conseguiu, eles conseguiram abrir os nossos olhos. Isso. Desde definição de produto, desde dizer, ó, esquece isso aqui, foca nisso, questão de fluxo de caixa, questão de organização de custo de viagem, custo de equipe, custo de Prolabore. Essa semana a gente teve uma reunião com o Pedro, estava aperreado, filho, meu irmão, como é que vai ficar esse Prolabore? A gente consegue aumentar, não consegue, aperreado, tem outro filho chegando aí, né? Então a gente conseguiu, aí a feito Celso disse, às vezes a gente precisa só de uma conversinha para ficar com o coração mais tranquilo. Só para dormir bem. Então, assim, falem um pouco de casos reais, como vocês conseguem impactar. A gente queria ouvir também de vocês, como vocês pegaram a gente. Eu acho que vocês têm uma visão, como vocês... A gente chegou para vocês, assim, meio até aperreado. Bicho, a gente tá achando que poderia estar extraindo mais disso aqui. Vocês podem ajudar. Eu acho que hoje,
6 meses depois do trabalho que a gente iniciou, eu consegui enxergar que a gente deu passos largos e eu sei que a gente não está nem na metade do planejamento. A gente precisou fazer algumas ações aí de intervenção de urgência mesmo para estancar algumas situações que precisavam do apoio de vocês. Mas, assim, é notório como a gente avançou desde que começou a assessoria com vocês. Que coisa boa, que coisa boa. Peu, quer começar falando de algum caso da gestão estratégica ou quer que eu comece com gestão financeira? Tem um caso que eu gosto de falar para todo mundo, mas diga aí, se quiser começar. Vamos lá. Acho que da parte estratégica tem um case que é muito interessante, que ainda nem foi nem para o mercado, não está nem pronto de fato. Mas, e na verdade, mistura estratégico com o financeiro, né? Que, bom, é um cliente muito grande de sistema, ele oferece sistema para o mercado, para vários nichos, e ele, foi muito boa a conversa com ele, vou trazer um pouquinho dessa conversa. É um empresário muito grande, um dos nossos maiores clientes, muito grande mesmo. Então, eu fui para a reunião preparado. Então, antes da reunião, eu me preparei como? Fui ver quem eram os concorrentes do cara, fui ver o que é que ele fazia bom, o que é que ele não fazia bom. Então, para chegar realmente pronto na reunião com ele. Esse cara olhou para a gente e fez assim, bom, a gente se apresentou, conversou muito e perguntou assim, você sabe quem é meu maior concorrente? Aí eu fui grandão, né? Sei, claro que sei. Olha, fulano faz isso melhor do que você, aquele outro faz isso melhor do que você, aquele outro faz melhor do que você, e esse aqui, você é bom nisso, que ele é bom também. Vocês são parecidos. Ele fez, nenhum desses é meu concorrente. O meu maior concorrente é a falência das empresas. Mas isso deu um impacto na gente, gigante. Ele fez, olha, o meu cliente que mais sai é o cliente que entra em falência. Como é que a gente resolve isso? Putz. Aí a gente começou a pensar, a gente começou a estudar, a estruturar, e Daniel, nosso sócio, teve um insight absurdo. Daniel é muito bom nisso, ele é muito técnico, um dos caras mais inteligentes tecnicamente que eu conheço, só que ele sabe simplificar as coisas. E a gente debatendo, bicho, como é que a gente faz isso, como é que a gente soluciona esse problema para a pequena empresa. Chegamos em uma funcionalidade que vai ser lançada ainda, mas uma funcionalidade que consegue dizer o fluxo de caixa, consegue dizer a lucratividade para um pequeno empresário com pouquíssimas informações, com 10 perguntas, você consegue entender o quanto de fato sua empresa está deixando e o quanto de lucro e de caixa ela vai deixar nos próximos meses, se seguir aqueles padrões. Então, esse foi um case gigante para a gente. Por quê? Ainda não foi para o mercado, mas só o impacto que a gente sabe que ele vai gerar Gigante. vai ser absurdo, porque vai diretamente ao maior concorrente dele, que é a falência, e vai diretamente ao que a gente entende como propósito, que é ajudar a vida das empresas e dos empresários. Gigante. A gente vai estar impactando diretamente na Gigante. falência das empresas. E assim, você está falando de uma empresa que tem mais de 20 mil clientes. Então, trazendo isso sobre uma visão de gestão estratégica, o legal de você olhar para a gestão estratégica é que ela não tem a limitação somente da sua empresa. Ela tem a limitação de onde esse cliente pode chegar. Se ele for trabalhar só com a base dele, são 20 mil clientes. 20 e poucos mil clientes, é mais que isso. Se ele for trabalhar isso a perfil de mercado, com um consultor na rua, rodando as empresas, deixa eu dar uma olhada aqui na tua lucratividade, na tua geração de caixa, como é que tá? Me fala 10 perguntas aqui que a gente resolve esse teu problema. A gente começa a te dar clareza. E aí, puxando esse ponto da clareza, eu vou contar a história da gestão financeira. Toda vez que a gente para falar sobre negócios, e aí por isso que eu ratifico tanto essa ideia do ponto A para o ponto B, o ponto A, ele é o mais importante no processo. A gente às vezes pensa que o ponto B, que é o nosso sonho, que é o nosso objetivo, que é aquilo que a gente almeja, é o que vai nos dar o gás. Mas vocês mesmos estão dizendo agora para a gente aqui, saber o momento que estamos e saber o que nós estamos passando e qual é a situação financeira real do meu negócio, me dá uma clareza tão clara, com a qual eu fico tranquilo, eu sei o que eu tenho que fazer para trabalhar, eu sei o que é que eu sei onde é que eu posso atacar no meu negócio, eu sei o que eu vou ter que dizer não, e o caminho é a grande virada de chave. Porque o caminho ele precisa da execução. E aí, voltando para o ponto A, vou dar um exemplo aqui de um cliente.
existe um cliente que eu não posso mencionar o nome dele aqui, mas é um cliente que trabalha ele trabalha com transporte de pessoas. E esse cliente, ele trabalha com esse transporte de pessoas, contratou a gente para a parte de gestão financeira, porque ele desejava identificar se o resultado da empresa dele estava ok, se aquela empresa dele dava resultado, porque ele ainda não tinha esse nível de informação. Veja, isso é a realidade de 90% dos empresários que nós sentamos para conversar. É a realidade de praxe. O cara ele não sabe o resultado do negócio dele e nem sabe o que é que ele tem que fazer para melhorar o resultado do negócio dele. E aí é onde a gente entra. A gente desenvolveu uma metodologia chamada FIEL, e na metodologia FIEL, o primeiro ponto, o F, são os dados fidedignos. E aí, é eu pontuar. Perfeito. Eu preciso do ponto A. Eu preciso saber com clareza onde eu estou, qual é o resultado do meu negócio, o que acontece no meu negócio. Então, o fluxo de caixa, se quiser facilitar para o empresário entender o que é um fluxo de caixa, é contar uma história. Eu tinha um saldo, entrou X, saiu X, gerou ou deu prejuízo de Y. Pronto, é isso. Só que aí, se você está falando desse cliente, esse cliente, analisando o fluxo de caixa dele, analisando a demonstração de resultado dele, a gente identificou que nos custos dele tinha pouca coisa para a gente mitigar. E aí é o lado bom de ser consultor. Você ser desafiado por você mesmo. Dizer assim, eu não posso não entregar resultado aqui. Vamos para campo. E a gente foi para campo. A gente visitou esse cliente, conversou com os motoristas, conversou com o pessoal do administrativo, tinham reuniões que a gente visitava semanalmente o pessoal por lá, e aí a gente identificou, poxa, por que não colocar um sistema para melhorar a dirigibilidade dos motoristas? E aí a gente reduz praticamente boa parte do consumo de combustível, que é um valor relevante do negócio. É um custo relevante para aquele negócio. E aí a gente resolveu fazer uma campanha. Vamos fazer uma campanha com os motoristas? Vamos remunerar os caras, se os caras dirigirem corretamente. Ah, João, mas como é que vai dirigir corretamente? Insere um sistema dentro do carro que vai estar vendo como é que o cara está dirigindo, como é que se a direção dele está correta, se ele está sendo econômico ou não. É em tempo real o negócio. Sensacional. No primeiro mês de trabalho, eu tenho aqui salvo, porque eu salvei e essa história me comoveu bastante. Primeiro mês de trabalho, esse cara teve uma economia de R$10 mil. Para muitas empresas pode ser pouca coisa. Para esse cara é muito. Não, é muito. Claro. R$10 mil Com certeza, de todo jeito. E assim, a gente não pode olhar para negócio com visão de mês. A gente precisa olhar para o negócio com visão de ano. Porque aí é onde a gente vai ver o impacto de verdade. E assim, visão de ano, olha lá, né? Porque o cara não vai deixar de transportar a pessoa do ponto A para o ponto B. Total. Ele vai continuar transportando. Então, se a gente for metrificar do tempo que ele está com a gente, do tempo que executou, o quanto foi que esse cara economizou? Perfeito. Então, o legal de trabalhar com consultoria, de poder ajudar os empresários nesse sentido, é que a gente é provocado diariamente a entender e estudar sobre diversas operações e se permitir não ser o mais sabido de todos, que nós não somos. Nós somos os mais curiosos de todos. Perfeito. Talvez, em certos pontos, a gente pode ser inteligente o suficiente, mas somos os mais curiosos. E o fato de ser curioso faz com que a gente comece a adquirir informação, mas informação por informação dentro da nossa cabeça não serve de nada. É aí onde Pedro teve uma grande virada de chave no negócio da gente. Foi quando ele disse, os empresários eles não precisam somente da informação, eles precisam de um plano de ação para executar. Perfeito. Porque não adianta ter um planejamento estratégico, não adianta ter uma gestão financeira baseada em um objetivo estratégico se você não executa. E uma das coisas que eu acho mais importante do trabalho dos caras é justamente a religiosidade em acompanhar, monitorar as ações. Se não fosse isso que está tangendo a gente sempre, a gente não ia conseguir avançar, porque vai estar lá o plano, aí entra no looping. A gente está aqui hoje 6 meses depois do podcast, porque entra no looping de trabalho. Obviamente que precisa focar em outras coisas, isso aqui a gente está conseguindo fazer. E foi bom que eu corresse agora. Foi bom. Conseguimos nos organizar para estar aqui, perdendo meia tarde com isso, mas muito por conta disso. A gente então tem reuniões semanais, mas na pior das hipóteses, quinzenais,
onde a gente está ali monitorando a ação, encaminhando o que, é que a gente vai fazer. Esse podcast e essa conversa vem do monitoramento das ações da Exact. Verdade. Né? Surgiu Voltou lá, né? à tona e a gente viu a importância disso. Então, é algo que a gente está executando do monitoramento das ações. Então, assim, se não fosse esse trabalho de tanger a gente, principalmente a gente que está começando, ainda somos uma empresa pequena, né, de equipe, não íamos ter conseguido avançar. E o que eu acho muito bacana é como os nossos clientes conseguiram observar a nossa melhora e a nossa desenvoltura em algumas frentes, ao ponto de nos perguntar quem estava fazendo esse trabalho conosco, que aí é o caso de um amigo, também um dos patrocinadores aqui grande amigo do nosso podcast, a empresa Equipe Tech, medicamentos não, equipamentos em saúde, tá? Tudo que você precisar aí, hospital, clínica, trabalha também com órgãos públicos, segurança, né? Sérgio é um grande amigo, acho que foi um dos nossos primeiros clientes quando a gente começou ali em 2023. Verdade. Já passamos por poucas e boas juntos. Mas sempre de mão dada. Sempre de mão dada, e hoje ele é muito grato a mim, ele diz isso, mas eu tenho certeza que é muito mais a vocês, porque desde que ele veio me perguntar, que eu apresentei vocês, que ele já disse que conheceu vocês, além de mim, um grande cliente de João Pessoa, um cara muito forte, que ele viu postando vocês, para você ver o poder da rede social. Né? Aqueles caras que fazem monitoramento de vocês, também faz de um cara muito forte lá de João Pessoa, eu quero conhecer eles, eu estou precisando de ajuda, porque entra, que eu acho, velho, esses empresários mais antigos, né, da velha guarda, às vezes os caras não têm essa visão de terceirizar um planejamento, uma execução, uma ação da empresa dele, entendeu? Delegar isso. Os caras querem estar tudo na rédea e às vezes é cheio de coisa. Esse amigo também tem outras coisas. Então, às vezes, o cara não consegue dedicar tanta energia para uma coisa como deve ser, efetivamente. Então, assim, ele diz hoje, inclusive, tudo isso aqui que eu estou conversando, eu pedi autorização para ele para falar, mas ele diz assim, que mudou da água para o vinho. Vocês podem falar um pouco melhor também de como foi a importância da Exact na vida da Equipe Tech, né? Porque Sérgio é muito grato a vocês, porque hoje eu sei que ele está assim, bem mais tranquilo, ele liga mais tranquilo, não tem mais aqueles aperreios. Doutor, pelo amor de Deus, eu estou precisando de... Calma, vai resolver. Planejamento é tudo, né? Impressionante. Não só isso, eu vou te dizer. A gente abre toda a reunião comercial da gente falando o seguinte, o resultado desse trabalho, o 100% desse trabalho é composto por o meu 100%, que é só 50% da história, mas tem os outros 50%, que é o cliente. Se eu dou o meu 100%, se eu de fato, como a gente sempre faz, não só por questões contratuais, mas questões de ética e princípios, de dar o 100% nosso em todos os trabalhos que fazemos, mas é só 50%. Se o cliente não está, de fato, aguerrido àquilo, com agenda para a gente, ou delegando a time específico para tocar isso, nosso projeto não anda. Porque vai ficar um plano, sem ação, sem resultado. E Sérgio é um cara que, apesar de uma agenda muito, muito pesada que ele tem, ele viaja muito, trabalha muito. Vive viajando. Sempre encaixa a gente. Já teve reunião em hotel que ele fez conosco, presencial algumas vezes, muitas vezes online. Mas ele, quando não podia estar tocando alguma área específica, delegava para o seu time. E o time dele é um time muito aguerrido. E nosso trabalho é com a empresa dele e com o time dele. A gente vem construindo conhecimentos para o time dele também, para que elas consigam destravar coisas que andem e que apresentem mais soluções do que só problemas para o dono da empresa. Então, o nosso trabalho é organizar a casa e dar mais tempo para o empresário, para o dono do negócio, tocar a área que ele é bom. O que Sérgio é bom, por exemplo? Sérgio é um comercial fantástico. Sérgio é um cara inteligentíssimo, que sabe muito, muito repertório. Então, ele não pode estar se preocupando com pagamento, folha de pagamento. Quem está tocando isso é a equipe. E nosso trabalho é, primeiro, identificar, para esse primeiro momento, a situação da empresa toda e definir aonde ele vai chegar. Por isso eu digo que é um cliente nosso modelo. Modelo porque ele, de fato, não só está pagando nosso trabalho, mas está trabalhando junto conosco para fazer o projeto dar certo. Gigante. E isso, pegando um gancho desse papo que a gente está batendo aqui sobre tudo isso, o Américo fala muito, para você não ser um obeso mental, né?
Você Perfeito. pegar muita informação, como estava dizendo, João, informação, e não transformar exatamente nisso, Pedro, em ação, né? Você não anda, pô, você não avança. Então a gente tenta tomar esse cuidado dentro do escritório, para não estar fazendo, tem isso aqui que é bom, e vamos estudar, vamos entrar e tal, e não botar em ação. Não, vamos vencer essa etapa daqui, porque a gente vencer e conseguir ficar bom nisso aqui, vamos para outra, e assim vai sucessivamente. Eu acho que é Tudo importante. tem que dar ROI. Tudo tem Verdade. que dar ROI. Tudo tem que dar retorno sobre investimento. Um livro que eu compro, se não me der ROI, foi uma despesa. Verdade. Tá, ROI não é necessariamente financeiro. Sim, perfeito. Pode ser de reconhecimento, de conhecimento, de Total, tudo. total. Tem muitos tipos de ROI. Perfeito. Mas tem que dar. Às vezes o networking que o cara fez, né? Não pode considerar Vou dar um como exemplo gasto. aqui. Teve um vídeo que eu gravei no Instagram recentemente, que foi um questionamento que eu me fiz há um tempo atrás. E eu resolvi gravar esse vídeo porque eu mudei a minha mentalidade frente à execução dos meus trabalhos quando eu pensei, minha empresa é um investimento para mim? Quantos são os empresários hoje que vocês conhecem que tratam a empresa como um investimento e não como um dispêndio de tempo no dia a dia remunerado? Verdade. É um investimento. Verdade. É um investimento. É um investimento da minha vida toda. Exatamente. É um investimento em diversas coisas, inclusive. Isso. Na sua autoridade, no seu cliente. É um investimento no seu cliente. E aí, falando de investimento no cliente, por exemplo, uma coisa que a gente tem um costume muito grande de fazer isso. A gente tem uma base de clientes hoje bem relevante, graças a Deus, por conta do resultado com o qual a gente vem trazendo para os clientes. E apesar de mais de 80 projetos terem passado, de mais de 350 empresários terem sido impactados, no ano passado a gente geriu mais de 400 milhões de reais. Gente, isso é muita coisa. Muita coisa. Isso é muita coisa. Se você somar isso aí em quantidade de empresas, se você fizer uma média numa quantidade de empresas, é um faturamento relevante. É verdade. E apesar de faturamento, todo mundo hoje fala, faturamento é ego. Não, mas é uma métrica. Verdade. É um indicador. Com certeza. É um indicador que eu posso saber o porte de alguém. E aí, quando eu paro para olhar para esses números não são os mais importantes. O mais importante para a gente é o retorno sobre o investimento daquele cliente pelo que ele paga para a gente. Perfeito. E aí, tem ações no início do trabalho da gente, que a gente desenvolve, que são, para mim, assim, talvez a minha maior diversão em trabalhar no dia a dia, que é entender quais são as dores daquele cliente. Eu pego um cliente da minha base, que resolve aquele problema, que resolve aquela dor, e a gente conecta esse cara. E a gente não conseguiu calcular a quantidade de dinheiro que foi movimentado através desse tipo de trabalho, de tanto que a gente executou isso aí no último ano. Tanto que agora eu comecei a calcular, eu estou com uma planilhazinha que todo mês movimentou alguma coisa entre clientes, gerou faturamento. Eu pergunto, eu vejo ali o que é que ocorreu, porque isso é um número de verdade. 400 milhões não é nada para mim, comparado a isso que é gerado. E se você comparar isso, se você apresenta isso para o cliente, a satisfação que o cliente tem de, rapaz, os caras entraram na minha empresa, bateu um mês, já me geraram faturamento, tem cliente que nem era cliente da gente, e a gente gerou faturamento pro cara, e esse cara disse pra gente, eu vou fechar porque eu não tenho nem mais desculpa para vocês. Eu não tenho nem mais o que dizer. Então, esse movimento de gerar retorno com a nossa base de clientes, que é uma base muito boa, porque são empresas. Empresas consomem de outras empresas também. Então, fomenta um movimento que a gente vem criando no mercado de empresas que queiram melhorar em eficiência e lucratividade. E esses empresários, a gente, quando olha para Sérgio, você falou uma palavra que para mim resume a pessoa de Sérgio. Nas conversas que eu tive com o Sérgio, a palavra que resume Sérgio é gratidão. Pense numa pessoa grata. Pense numa pessoa que tem gratidão por quem o ajuda, por quem contribui com ele, da mesma forma que ele se põe à disposição de ajudar aqueles que estão perto dele e precisam do apoio dele. Eu não tenho dúvida que as pessoas também têm esse sentimento de gratidão por ele. Eu tenho. E quando você olha para esse nível de gratidão, não é gratidão da boca para fora, é gratidão de verdade por um trabalho executado e por um retorno visto, que muitas vezes pode nem ser financeiro, como o Pedro estava dizendo, mas o retorno de você dormir, de você deitar sua cabeça no travesseiro e saber que aquele problema que você pensava que ia acabar a sua vida, não é o problema que vai acabar a sua vida,
Existe um dia de amanhã, existe um dia novo para a gente conquistar novas coisas. É isso que motiva a gente. Gigante. Show de bola. Vamos concluindo, então, agora o bloco 2, entrando no bloco 3 do podcast aqui, tendências em gestão financeira e estratégia econômica. Queria escutar um pouquinho aí de vocês. Esse bloco 3 vai ser oferecido pelo nosso patrocinador Belgo Cercas Recife, em nome dos amigos Dimas e Marcelinho também, obrigado pela moral. Todo o gradil, aquele gradil ali da Via Mangue, Arena Pernambuco, do glorioso Clube Náutico Capibaribe, né? Tem lá um cercado. Você está precisando organizar sua cerca da sua casa de praia, de Gravatá, algum empreendimento, fala com o pessoal, o arroba tá aqui. Os caras são fera, Nordeste todo, né? Tela para campo também, né? Futebol, Recife, João Pessoa, Natal. Bem, gigante. E esse é um patrocinador especial, né? Esse é o meu querido sogro. Me deu o melhor presente que eu tenho na minha vida, que é sua filha Isabela. Inclusive, meu amor, te amo, um beijo. Tá esperando mais uma bênção de Deus aí, nosso segundo filho. Segundo netinha, meu sogro teve 3 filhas. Só mulher. Aí quando veio o Mequinho, ficou doido. Primeiro Mequinho, meu outro menino. É isso aí. Então, ele também tem que me agradecer, viu? Tamo junto. Valeu aí pela moral. Bem, tendências em gestão financeira e estratégia econômica para o futuro. O que é que vocês vislumbram quando a gente fala hoje? A gente falou muito aqui já de inteligência artificial, BI. Eu sei que Pedro bota nas reuniões muito um robozinho para gravar. Já me organizou o negócio de prompt de chat GPT, me ajuda muito nisso. Eu acho que isso é... Hoje quem não mergulhou ainda no mundo da inteligência artificial está muito para trás, né? Lá no escritório a gente tem os robozinhos, né? Que fazem um trabalho até comparável com o de algum estagiário, né? A gente conseguiu organizar alguns robôs. E assim, ajuda muito, né? É o que eu falo quando se trata de inteligência artificial, que ela nunca vai ultrapassar a gente, né? Não tem como. Porque depende da gente, pô. Depende da gente. A gente precisa, é como um martelo. O martelo não bate um prego sozinho, né? A gente tem que ter a mão ali para bater. Então, é uma ferramenta, né? Um instrumento de trabalho que a gente precisa se adequar e que contribui muito hoje no operacional da gente. Conseguiu, né? Deixar a empresa mais enxuta. Em termos de contratação, a gente conseguiu segurar mais um pouco, porque vai se utilizando de robôs realmente para fazer um trabalho que demoraria horas, eles fazem com uma certa celeridade, né? Pois é, falem mais. Inteligência artificial, futuro, estratégia financeira, planejamento. Pelo óbvio. Eu vou começar já pelo... E aí? O que é que eu faço com o tempo que a IA me gera? Esse é o mais importante, tá? Ter inteligência artificial utilizada no nosso negócio é o básico do básico do básico do básico. Hoje em dia, veja... É obrigatório. É obrigação. É o mínimo. Esse papo, vai vir para mudar, vai revolucionar. Já mudou, né? Já foi. Quem está falando isso que vai revolucionar já passou. Tá? Já está atrasado, né? E aí volta para o que você falou. Volta para aquilo que é caro para os seres humanos. Onde eu vou alocar o meu tempo, que não é o tempo de máquina, qual é o local que eu vou colocar isso? Porque se eu ganho tempo, se eu ganho trabalho, esforço, porque uma inteligência artificial está fazendo, eu preciso estar melhorando em outro ponto. Porque senão não estou fazendo nada. Se eu tiver, por exemplo, lutando uma reunião para gravar e ela já me transcreve, já me dá o prompt pronto ali, do resumo daquela reunião, eu preciso pegar o tempo que eu gastaria com isso e alocar em um serviço onde o homem precisa fazer. Então, o ponto de partida é esse. O que é que eu vou estar fazendo com o tempo que a IA me gera? Dito isso, vamos agora para a usabilidade. Para a gente, é um dos nossos grandes braços hoje, que vem dando-nos escala, e que Daniel, nosso sócio, é o entusiasta, ainda mais do que eu, nesse tema. Então, ele está no treinamento agora, né, inclusive. Exatamente. Ele está até construindo, está indo participar de um treinamento e construindo também um treinamento, né,
para aperfeiçoar essa área. Então é o seguinte, ele sempre está trazendo novidades para a gente. Ele levanta a bola e eu caio para dentro para estudar, para entender e para aperfeiçoar. Então, para a gente é o seguinte, desde uma reunião, antigamente a gente estava numa reunião com o cliente e veja, o que é que o ser humano faz bem? Conversar entre seres humanos, lógico. E tá prestando atenção, de fato, olhando no teu olho, e focando no que você está dizendo. Antigamente eu ficava olhando no teu olho, baixava e digitava. Olhava no teu olho, baixava e digitava. É foda. Olhava para você, baixava e digitava. Eu perdia tempo de qualidade com o meu cliente, de perceber um trejeito, de perceber uma situação incômoda para ele, porque eu estava digitando. Isso eu deleguei. Né? Boto para gravar, vai gravando, já puxa automaticamente, pronto, resolvido. Eu ganhei tempo para quê? Para dar mais foco no meu cliente. Para entender qual é o foco do meu cliente. Ô, Peu, e aí isso é muito engraçado porque toda reunião comercial, por exemplo, da gente, uma das frases que a gente fala é o seguinte: a gente vai trabalhar para que sobre tempo para você nas atividades onde você gera valor. No caso de Sérgio, Sérgio é um cliente da gente que uma atividade que gera valor para ele é ser comercial, porque se ele tem mais tempo para ser comercial, ele vai vender mais. Isso vai gerar faturamento para o negócio e o faturamento para o negócio vai fazer com que a empresa cresça. Então, essa frase se aplica também à inteligência artificial. O tempo que sobra do que a inteligência artificial me economiza são de atividades que não têm valor. Escrever numa reunião para Pedro não tem valor. Isso não agrega em nada para o cliente. Pode agregar porque você mandava uma ata. Tá, tudo bem, mas hoje se tem alguém que escreve a ata para você, pelo amor de Deus, a gente não pode estar parando no tempo e sendo resistente o suficiente para não fazer isso. Paulo Pimentel, um amigo da gente, foi para uma reunião com a gente, apertou um botãozinho atrás do telefone dele e era um cloud, um sisteminha, um aparelho que gravava a reunião. E aí gravou essa reunião e ele monta lá a transcrição com a ata, tudo organizado. Isso são coisas que nos tiram tempo de valor, nos tiram tempo de qualidade, como Pedro bem dizia por aqui. Boa. Então, de forma geral é isso. E outra coisa muito importante também é fazer bem aquilo que a gente não faz bem. O que é que eu sou péssimo? Coisas visuais. Eu sou péssimo em montar apresentação, em montar uma planilha. Então, Só não é pior que eu, viu? Na verdade. Rapaz, aqui estamos em uma briga de titãs, porque eu já vi a apresentação dos dois aqui. Mas ainda bem que quem resolveu esse problema pra gente foi João. Porque João casou com Claudinha e aí, a partir disso, tudo começou a dar certo na nossa vida. Não é Real Madrid e Santa Cruz. A diferença da apresentação de Claudinha. Fala esporte, pelo menos. Senão Santa Cruz, meu sogro vai ficar chateado comigo. Vamos falar do Popote que tá morto, né? Ninguém nem se aperreia mais. Eu não vou nem falar nada, porque nesse período eu não abro minha boca para falar do esporte, porque não tem nem como eu me defender. Pois é, então é aperfeiçoar aquilo que a gente não é bom. Né? Então, uma coisa que eu sou péssimo são apresentações. E no meu dia a dia tem muitas apresentações. Preciso entregar muito relatório, preciso montar muitos gráficos. Eu conheço 1% de programação por causa do curso que eu fiz, o MBA, mas assim, nada aplicável relativamente importante. Com a inteligência artificial, eu consigo fazer sites, consigo fazer sistemas, consigo fazer simuladores que eu nunca faria. Eu me lembro que eu fiz uma apresentação comercial para um cliente e ele me falou que é o seguinte, porque eu quero escalar enquanto um tipo de franquia. E eu guardei aquilo ali. E na apresentação comercial que eu fiz para ele, dentro da apresentação comercial, dentro do PDF, eu botei um sisteminha de simulador, o quanto ele poderia faturar e o quanto o cliente dele poderia faturar dependendo do nível de faturamento dele, lógico, de receber financeiramente no final das contas, na última linha, dependendo do nível de faturamento dele e de quantas vendas ele faria. Então, dentro da proposta, eu mostrei para o cara que eu conseguia fazer esse tipo de trabalho, esse simulador, e ele ficou impressionado. Eu nunca conseguiria fazer isso sem uma inteligência artificial. Né? É algo que destrava e aí eu tenho que buscar o que é que aquilo vai trazer valor para o cliente. Porque eu estava prestando atenção nele, eu vi o que ele queria de fato era mostrar valor para o cara que ia comprar a franquia dele. E para isso eu consigo mostrar para ele que ele pode passar isso para o cliente dele e ter um baita de um resultado. É isso que a gente precisa olhar para a inteligência artificial. Perfeito. Show de bola. Então, vamos encerrando aí o bloco 3
do nosso episódio 3 do RPCast. E entrando agora no último bloco, antes dos agradecimentos, onde a gente vai trazer algumas novidades. Eu sei que vocês já falaram muito, mas vamos falar agora um pouco de um projeto em collab também que a gente está fazendo, né? E algumas novidades aí do escritório. Esse bloco é oferecido pelo patrocínio da empresa que também já foi cliente da Exact, como o João bem disse, a Jofi Pet, que é uma plataforma de saúde inovadora e descomplicada para o seu pet. Lá em casa, eu já sou casado há 4 anos, então faz 4 anos que eu não moro mais com meus irmãos, mas tem um cachorro white, né, um samoyeda bem grandão, um lobo. E meu irmão achou um outro cachorro na rua, um lobo também, e agora tem 2. E esse outro cachorro foi encontrado numa vala lá na Caxangá, um coleiro, um cachorro de raça. Anunciou por meses, até hoje no Instagram, tudo, o dono não veio atrás, então acabou que a gente adotou. E no momento que foi encontrada, Dory, né, a cadela na verdade, Dory foi encontrada, estava bem mal, e a Jofi deu todo o apoio de veterinário, toda a estrutura. Então, assim, a gente é extremamente grato a Jofi. Eu sou grato, além disso, por estar aqui dando a moral pra gente. Um abraço para Lucas e Ricardinho pela moral. A empresa de vocês é algo que eu acredito muito. Hoje em dia o mercado pet é um mercado muito forte, né? E os caras têm toda a estrutura necessária para você não se aperrear com um veterinário, com exame. Você realmente vai estar ali. Não é bem um plano de saúde, é uma plataforma, né? Mas é equiparável a um plano de saúde para o seu pet. Então, você vai pagar um valor ali mensal e você não vai ter aperreio mais com nada. Então, assim, os caras são craque. Vai estar o arroba deles também aqui marcado no link, no vídeo. E depois dê uma pesquisada, porque o negócio realmente é bom. Mas agora, voltando para o bloco 4 do podcast, onde a gente vai trazer algumas novidades do escritório, do Rocha Pinto, para agora esse segundo semestre de 2025. Queria começar anunciando, hein, doutor Celso, que estamos organizando aí para meados de agosto a início de setembro um evento para empresários, onde a gente vai abordar temas relevantes para empresas que querem aumentar seu faturamento através das vendas para o governo, através das licitações públicas, que é algo que a gente bate muito na tecla. É um dos produtos que a gente trabalha fortemente lá no escritório. É algo que a gente acredita bastante. E vamos tá trazendo os meninos da Exact também, porque eu acho que tudo se conversa, né? Verdade. Então a gente vai ter um painel onde a gente vai abordar toda essa parte de licitações, onde eu vou falar junto com o Dr. Celso. Vamos ter um painel dessa parte estratégica financeira, onde os meninos vão ter a oportunidade de falar. E estou pensando em trazer um amigo para falar de um painel tributário. Boa. Porque a gente é especialista em direito público. O direito público, quais são as áreas que se conversam? É o direito administrativo, o direito constitucional, eleitoral e tributário. Tudo que conversa com a administração pública, né? Hoje a gente é especialista em direito administrativo, eleitoral, municipal / constitucional, e estamos nos especializando em tributário, né? Porque é muito estudo, mas a gente tem que estar sempre estudando. Mas como tem amigos que têm um know-how, uma experiência maior que nós, vamos estar convidando para trazer esse painel, principalmente no tocante à transação tributária. É por isso que vocês vão fazer parte também desse evento, né? Faz todo sentido vocês estarem junto com a gente nessa, porque conversa muito sobre gestão. O empresário tem que ter essa visão de ampliar realmente o comercial dele para aumentar o faturamento. Bem, e aí, com isso também, quando aumenta o faturamento, automaticamente pode ter um aumento de receita. No aumento de receita você tem que investir mais na empresa, e aí é um ciclo vicioso onde todos nós aqui dessa mesa vamos tentar ajudar esse empresário a ser exitoso, né? Porque mesmo exemplo daquele cliente de vocês que o maior rival, né, o maior concorrente deles é a falência. Quantas e quantas empresas hoje não começam e quebram no segundo ano, né? Não sobrevivem nem ao segundo ano de vida. Então, o nosso papel também, de função realmente, é esse, é tentar ajudar para que as empresas tenham longevidade,
Eu acho que é importantíssimo. Massa, Celso. Até trazendo um pouco dessa ideia do evento, onde é que se encaixa a gestão aí? Em tudo. A gestão, se a gente for resumir a gestão, a gente pode resumir a gestão em pessoas, em processos e em tecnologia. Onde as pessoas corretas e profissionais com as habilidades necessárias devem estar dentro da operação e servindo a operação com suas competências, e servindo com suas competências, para servir com suas competências, elas precisam que os processos sejam desenhados corretamente e sejam cumpridos. O caso da transação tributária foi um processo cumprido em vista de um resultado positivo, de uma recuperação ali de um valor que estaria perdido se ele não tivesse essa CND. E a tecnologia que nos impulsiona a agilizar os processos da gente, que nos impulsiona a fazer com que sejamos mais eficientes no trabalho da gente. Perceba que aqui eu não falei de gestão financeira, de DRE, de fluxo de caixa. Isso eu acredito que o empresário, se ele não sabe e quer estudar, ok. Se ele não sabe e quer continuar sendo empresário, ele precisa contratar alguém para ler isso aquilo ali para ele. Então, esse evento vai trazer esse tipo de conhecimento para os empresários. Vai fazer com que os empresários entendam que não é difícil fazer gestão. É difícil seguir a gestão, seguir os processos da gestão. Gigante. Essa é a dificuldade do dia a dia. E nossa dificuldade principal, se você chamar 100 empresários aqui, eu não preciso nem perguntar para 100. Qual é a maior dificuldade de um empresário hoje? Pessoas. Pessoas. Por dificuldade do próprio empresário e por dificuldade também das pessoas e da cultura do mercado. Complicado. Mas como é que a gente soluciona isso, João? Problema de pessoas. A gente precisa fortalecer o que dentro da empresa? A gente vai fortalecer os processos. Se eu fortaleço os meus processos, eu tenho que os processos conduzem as pessoas. E não as pessoas que conduzem os processos. Se eu preciso de uma pessoa que está ali botando muita força para botar em execução um processo, esse processo está errado. É o contrário. Onde qualquer pessoa que entre na minha equipe consiga saber a trilha que ela precisa fazer para cumprir aquele objetivo. Então, essa é a ideia. Isso me deu uma ideia boa aqui, que é algo que a gente conversa bastante sobre isso. A gente critica o mercado falando que o problema são as pessoas, mas eu queria convidar você, empresário que está escutando esse podcast, a parar para pensar. Você tem certeza que sua equipe e que as pessoas da sua equipe sabem exatamente o que elas têm que executar e qual o resultado da execução do trabalho delas? É uma coisa que vale a pena se perguntar. Se você não sabe essa resposta, se você não sabe responder isso aí, eu convido você a abrir o ChatGPT. Desenhe o que um auxiliar administrativo tem como escopo no seu dia a dia. Desenhe o que um auxiliar de tal função tem no dia a dia. E apresente isso para a pessoa. Normalmente a gente tende a reclamar, a olhar muito para o problema e pouco para a solução. E o problema muitas vezes é causado por nós porque não passamos a informação correta para as pessoas. Então, a comunicação nesse sentido, frente às pessoas, ainda que saibamos que pessoas é de fato um problema, mas se é um problema, é aquela história do 100% da gente. Se pessoas é um problema, que eu dei o meu 100% dizendo que a pessoa tem que executar de forma clara e objetiva. Para que ela faça só os 50%. Só os 50%. Perfeito, perfeito. E até é um cuidado que a gente tenta tomar, muito depois que conhecer vocês, na hora de contratar, a gente ter uma classificada exatamente o que aquela pessoa vai fazer. Então, não adianta eu contratar um assistente administrativo que nem eu sei o que é que aquela pessoa eu vou contratar porque eu estou precisando de gente. E aí eu vou precisar de gente, mas eu estou precisando de gente para quê? Às vezes eu estou precisando de gente para uma atividade específica que eu vou contratar uma pessoa para fazer uma atividade específica. Será que o meu time que já existe não consegue ser otimizado para isso? E muitas das vezes eu vejo que tem empresários que a gente vai conversar e você vê, o cara tem 50 funcionários. Aí você vai perguntar como é que é a operação dele e tal. Ele sai falando da operação,
Mas eu garanto que dos 50 tem uns 20 e poucos ali que ele não conhece a fundo o que aquela pessoa faz efetivamente no serviço dela. Se ela chega de manhã e qual a rotina dela primeiro? Ela entra em que site primeiro para ver? Ela verifica o que? Ela tem um checklist próprio diário para checar? Ela tem alguma coisa que efetivamente dá um norte a ela ou é tudo da cabeça dela? Porque até isso, às vezes você contrata uma pessoa como assistente administrativo, olha no currículo lá, pô, o cara tem 12 anos de experiência como assistente administrativo, o cara foi do empresa tal, um cara bom, desenrolado, conversei, não tem que contratar, vamos contratar o cara. Quando Vamos chega colocar lá, essa pessoa no quantos a receber. Aí a empresa recebe protesto e a pessoa não sabe resolver um não protesto. sabe. Exatamente. Porque às vezes você não disse a ela, porque ela não fazia isso, talvez lá. Não fazia. E aí ela veio com a bagagem dela, ela também não foi instruída suficiente, ou você achou que ia entregar um pacote para ela de atribuições, ó, tuas atribuições são essas, essas e essas. A pessoa estava sabendo de tudo? Não, velho. Você tem que realmente entrar a fundo para ensinar. Olha, eu quero que você faça isso, disso daqui você vai para isso aqui. Só que tudo isso custa tempo, né? Perfeito. E aí esse é o problema. Quanto você está comprometido efetivamente com a sua empresa? E isso é um problema, né? Você como advogado e vocês como consultores, né? Dizer isso para um cliente, amigo, quanto você efetivamente está comprometido? Não, mas eu trabalho de 8 à meia-noite aqui todo dia. Mas uma coisa é você trabalhar de 8 à meia-noite resolvendo 6 pepinos. Outra coisa é você tentar que um pepino desse não chegue na sua mesa. Vamos lá, vamos sentar onde é que está a raiz do problema. Né? Esse é o ponto. Celso, isso é muito rico que você está falando. E aí, hoje em dia, quando você olha para o mercado, se você abre o Instagram e você consome conteúdo de gestão, de empreendedorismo, existe uma cultura muito grande de que o empresário ele tem que ir para o estratégico. Eu quero estar no estratégico. E aí, por muitas vezes, isso pode ser um gatilho errado na sua vida. Porque o empresário, ele até pode estar no estratégico a depender do nível de operação que ele tem. Mas a grande maioria das pessoas que estão querendo ir para o estratégico, eu conversei com um advogado recente, o cara estava querendo ir para o estratégico, não pisar mais no escritório e que a equipe tocasse, como é que ele fazia isso. E ele me desafiou, ele disse, eu desafio você a me dizer como é que eu vou para o estratégico e eu saio do operacional. E aí eu respondi a ele com uma pergunta. Eu respondi a ele com uma pergunta, né? Eu fiz, quanto você está disposto a pagar para estar no estratégico? Porque hoje tu tem um prolabore de tantos R$1.000. Quanto é que tu recebe? Ele disse o valor lá que ele recebia. Tu está disposto a receber 10% disso? 15% disso? É também sobre essa disposição. Perfeito. E aí, saindo um pouco também dessa visão do que eu acredito, né? O empresário ele não deve estar no estratégico. O diretor ali da empresa, o dono, eu acredito que ele não deve estar a depender do nível da operação, tá? Mas a grande maioria dos empresários que você pode encontrar no Brasil, eles devem estar no tático. Eles devem trabalhar para aquele problema não chegar na mesa dele, mas eles devem estar no tático. E para que ele chegue no tático e que ele se diga assim, pô, eu tô no tático hoje, ele precisa fazer uma coisa que a gente viu de um grande empresário, que a gente foi visitar a operação, que é uma operação listada em bolsa, e uma coisa me surpreendeu nele. Embora seja um cara que vendeu parte da sua empresa por milhões de reais, um cara altamente inteligente, de uma inteligência assim, invejável. O que é que foi que a gente percebeu que foi o maior diferencial dele? Todas as empresas que ele toca, inclusive ele abriu uma recentemente, ele que toca a operação no começo. Ele que começa a ver todos os pontos de dificuldade, porque na hora que ele sair para o tático, o operacional para ele sabe como é que funciona. Então, ele sabe exatamente o tempo que leva para um funcionário fazer tal atividade, ele sabe qual é o caminho para aquela atividade. Então, as histórias mais bonitas que a gente já viu de empresários, na verdade não as mais bonitas, mas talvez as mais bonitas e as maiores, dos empresários que foram mais longe, vamos dizer assim, do ponto de vista de porte, tá? Você vê que aquele empresário ele conhece a operação na ponta. Às vezes é o cara que resolve se do caminhão da operação dele cai um parafuso, é ele que vai resolver. Bicho, mas o fulano é muito grande, ele tem que resolver o negócio do caminhão? Depende.
Onde ele quer... A que nível de microgerenciamento ele quer estar. Se ele não quiser fazer isso, tem que ter quem faça. Exatamente. É simples, tudo bem, ele pode não fazer, mas tem que ter alguém que faça todas as etapas até ele sair para o estratégico. Até Exatamente. o chairman e até ele para a cadeira de conselho, etc. Então tem que ter quem faça. Mas isso aí E são assim, fortes. e até volta para o início da nossa conversa, quando você falou que começou com seu pai e tal, e todo filho que começa trabalhando com o pai tem que saber de tudo, né? Tem que saber abrir a porta do escritório até chegar na parte de diretoria, de fato. Então, é muito isso. Para um empresário que está há muito tempo tendo sucesso lá na sua profissão, sucesso efetivamente como empresário, né? Você conhece a gestão toda de tudo. Então, você sabe que se faltar um funcionário Y, você sabe o que aquele funcionário está fazendo. Você é um bom generalista. Exatamente. Você não é o cara da especificidade, ponta, não. mas você é um bom generalista. Isso. E como bom generalista, você sabe como resolver as situações. Perfeito. Então, isso também é um ponto muito positivo. E aí, quando a gente olha para os negócios, os empresários que tomam essa frente, que esquecem esse lado de que eu não posso mais estar ali. Não, de forma alguma. É aquela história do cara que contrata uma babá para cuidar da filha, ele vai para a praia, a babá leva a filha para o mar, a filha começa a se afogar, a babá não está vendo, não está percebendo que a menina está se afogando, e aí você, pai, vai ficar sentado ou vai lá salvar a vida da sua filha? Assim é a empresa. Exatamente. Assim é a empresa. Um generalista, ele vai olhar, obviamente, e na hora que ele vê o negócio pegando fogo, a filha se afogando, amigo, ele vai levantar e ele vai lá resolver. E é isso. Isso é a vida de empresário. Hoje eu vi um podcast de um grande empresário que ele dizia assim: rapaz, se eu soubesse que empreender era tão complexo, eu teria estruturado minha vida para ser diretor da empresa de alguém, para ser um profissional de alguém, porque o risco ele é alto, as dores normalmente você leva só, a não ser que você tenha um sócio, às vezes que divide ou às vezes nem divide a dor, e é muito sobre esse papel que a gente quer tomar para as empresas. Ordenar a vida dos empresários, garantindo lucratividade, sobrevivência, longevidade nos seus negócios, para que eles consigam tornar essa vida de empresário um pouco mais tranquila, mesmo que hajam momentos de tempestade, mas a gente está ali ao lado para dividir essa dor, para estar contribuindo no dia a dia. Excelente, excelente. Então, além desse evento aí que a gente está planejando, vamos continuar para o segundo semestre garantidos com o nosso RPCast. Já temos o line-up aí pré-definido. Vamos marcar só a agenda com o pessoal. Já estamos alinhados aqui com o estúdio. Eu gostaria de dar uma contribuição. Eu queria aproveitar, a gente tem várias empresas e vários empresários que patrocinaram esse RPCast. E eu fiquei muito lisonjeado de ver os empresários que patrocinaram, que acreditaram nesse podcast, não só por vocês, mas pelo movimento que isso aqui gera e que deve ser feito. Então, queria disponibilizar, tanto eu como o Pedro e nossa equipe, para os patrocinadores aqui do RPCast, desse RPCast, a gente fazer um diagnóstico onde a gente vai identificar os potenciais da empresa, vai identificar as dores daquela empresa e vai trazer um plano. Um plano onde essas empresas possam trilhar e, se for conosco, ótimo, mas se não for conosco, que elas já tenham noção de onde atender, sabe? Então, estou colocando a gente à disposição para contribuir. Eu acho que isso fomenta o mercado e toda aquela ideia de ecossistema que a gente já conversou diversas vezes. Nós somos ecossistema. Com certeza. E o RPCast é um ecossistema. Então, como ecossistema, eu me sinto na obrigação de contribuir com quem está contribuindo também com isso. Gigante. Excelente. Porque isso é um presente que, se a gente tivesse recebido um diagnóstico de vocês logo lá no início, a gente tem errado muito menos. Impressionante. Então, tá vendo aí, né, turma, a importância de apoiar.
todos os nossos patrocinadores, Tecnographic, Belgo Cercas, Recife Porta, Jofi Pet, Arbrise, Equipe Tech e Hugo Lapenda, hipnoterapeuta, o meu hipnoterapeuta, por sinal. Tá vendo aí, diagnóstico da Exact BI, empresa que a gente confia, não só a gente confia, como faz parte da nossa empresa. Né? Com certeza, é um braço forte do escritório. E, além disso, caminhando para o final, vamos anunciar aí também, antes desse evento, a gente vai estar lançando um e-book num preço bem amigável, onde empresários vão começar a ter o mínimo de interação com essa parte de licitações, algo bem voltado para a prática, e na compra desse e-book vai dar acesso ao evento que a gente vai fazer com os meninos, tá? Então você comprando um e-book, um valor bem tranquilo aí, você vai ter, além do conhecimento, vai ter a oportunidade de estar lá com a gente, fazendo networking, conhecendo a gente, conhecendo as oportunidades de negócio para a sua empresa, tá? Importante. Também vamos enveredar aí na parte um pouco educacional, estamos estruturando aí uma parte de curso, aí já vai ser fora do escritório, mas a gente está sentindo a necessidade, sinto muito, doutor Celso também, muitos jovens advogados falam conosco, falam no Instagram do escritório, falam nos nossos Instagrams particulares, perguntando e querendo saber como é que atua nessa parte de direito público. É um nicho do direito onde a gente tem pouca atuação. Costumo dizer a Celso que a gente tem pouquíssimo concorrente na rua fazendo esse tipo de negócio que a gente faz. Com certeza. Então, assim, é muito interessante a gente estar voltando um pouco a energia para essa parte educacional. Então, é uma meta para ainda 2025, pelo menos startar alguma coisa. E aí, está no nosso planejamento. Está no planejamento. Estou dizendo a vocês estão vendo, assim, meu irmão, esses caras são uma máquina. Tudo aí é culpa deles, viu? Estão coordenando tudo. A gente executa e eles coordenam. É isso aí. Agora, bicho, vocês não estão com frio, não, velho? Então, Impressionante, né? Aqui tá frio, viu? eu ia falar isso agora. O ar tá vindo nas minhas costas. Renan deu uma calibrada boa aí, Thiago. Inclusive, agradecer também a você, Renan, pelo estúdio, pela estrutura aqui do Recreative Labs, o que é topado realmente. O pessoal pergunta muito, né, desde os episódios, onde é que tu grava e tal. Eu disse, pô, arretado, estrutura top, fica aqui no centro do Recife, bairro da Soledade, pertinho de tudo. Então fica aí a dica para você que quer gravar o podcast, quer influenciar pessoas positivamente, quer transmitir algum tipo de conteúdo. Enquanto tiver 1, 2, 3 gato pingado falando comigo no meu Instagram, doutor, é muito massa te acompanhar, como é que você faz isso, aquilo, eu vou estar aqui tentando ajudar. Acho que na vida é ajudar. Eu tô morrendo de frio e eu acho que quem resolveu o problema desse ar-condicionado aqui também foi um dos nossos patrocinadores, né? Acho que foi o amigo João Manuel da empresa Airbreeze Climatização. Traz o gelo, João, pelo amor de Deus. Acho que tu trouxesse o gelo forte aqui para Renan. O negócio tá preto. Gigante. Conserta todos os ar-condicionados lá de casa, ar-condicionado do escritório, ar-condicionado do Rio Mar. Um dia desse eu tava passando um empreendimento ali na Conselheira Guiar, a placa tá Airbreeze. Eu disse, ei menino, vai fazer o prédio todo. Ele Airbreeze é muito forte. É um amigo que eu vi crescer, conheci ele desde criança, e eu fico muito feliz com o crescimento dos amigos. É tudo sobre isso, como o João falou, isso aqui é um ecossistema, todo mundo tá para se ajudar. Eu digo a ele, ainda não tá na fase, na vibe do público, tá começando ainda a empresa, apesar de estar crescendo significativamente. Inclusive, eu acho que vocês vão ajudá-lo muito com esse norte aí. Você pode ganhar muito dinheiro com o mercado de licitações. Essa parte de climatização, de ar-condicionado, são valores muito interessantes. Eu já disse a ele, a gente troca essa conversa. Muito relevante. E fica para você que tiver uma empresa de climatização também. Volto para aquela mesma ladainha que a turma acha que não aguenta mais ouvir, mas também não vou parar de repetir, certo? O governo compra copo, compra papel, caneta, microfone, televisão, ar-condicionado quebra. Tudo precisa ser comprado pelo governo e tudo precisa de licitação. Então, meu irmão, se tu não está ainda no meio das licitações, tu está minimamente deixando de estar comendo uma fatia do bolo ali. E a turma está ganhando dinheiro. Porque é engraçado que quem está, não deixa, está ali. Entendeu? Contratos bons, significativos. Inclusive, esse evento vai servir para desmistificar
esse negócio que a turma fala, de pagamento, não sei o quê. Concordo, existem crenças limitantes que nosso amigo Hugo pode quebrar, sua empresário, procure ele. Não é bem assim, a gente tem formas e mecanismos de lhe ajudar a ter contratos exitosos com a administração pública sem aperrear o juízo, desde que a gente lhe acalme e resolva o seu problema. E se Deus permitir, em breve teremos uma boa novidade sobre isso, hein? Perfeitamente. Construída em planejamento estratégico. É verdade. Vamos deixar essa em off, porque Com quando vier vai certeza. ser uma bomba. Perfeito, perfeito. E assim, Para o mercado nacional. Airbreeze mais um jovem empreendedor, né? Um jovem empreendedor, uma Jovem empreendedor. máquina mortífera. Eu fico muito feliz mesmo, porque começou... Inclusive, grande falha não mandar um abraço pro Felipe, sócio de João. Craque também. Começaram os dois, onde eles mesmos, no começo, consertavam os Que arretado, ar-condicionados. bicho. João mais na parte comercial, que é desenrolado. Felipe na parte mais operacional, mas João dando suporte. E hoje os caras já estão com carro, já estão com equipe. É empresário forte, né? Tô que ligado. massa, Aí é velho, uma que máquina. massa. Parabéns. Então, assim, indico para todo mundo, se tiver qualquer problema, desde besteirinha da carga no ar-condicionado até coisas maiores, entre em contato com os meninos, que os meninos resolvem qualquer problema. Ô, Meco, sobre o evento, um ponto importante para a gente tratar aqui é que não é só o conteúdo, são as pessoas que vão estar lá presentes no evento. Então, hoje você vê grupo de networking, jantares de negócios, mas, sendo muito sincero, participo de vários. E, por muitas vezes, eu observo que, em certos pontos, a gente não tem um público muito qualificado. Nesse, eu garanto qualificação. Perfeito. Não só Exatamente. pelos clientes que a gente vai levar para lá também, como também das pessoas interessadas e vocês também levando os clientes de vocês para esse evento. Show de bola, vai ser maravilhoso, assim como foi maravilhoso estar aí conversando com vocês no dia de hoje. Foi massa. É uma alegria, né, doutor Celso? Alegria. Tá voltando aí o Sempre. RPCast. Tava até com saudade, fazia tempo que a gente não fazia, é bom conversar, se desconectar um pouquinho do telefone. Fiquei doido para fazer piada aqui, mas eu não sabia se o ambiente estava formal. Aqui você tá em casa, pô. Você pode fazer a piada que quiser. Foi muito bacana, agradeço aí a disponibilidade. A gente sabe que o tempo de vocês é caríssimo para parar 2 horas do dia de vocês em plena Para quarta-feira. vocês, não. Não, e a gente sabe literalmente, tá? É A gente verdade, sabe literalmente que o tempo deles é caro. Então, agradeço. Agradeço imensamente a presença aí, João, Pedrão. Daniel, abraço também. Você faz Daniel, parte disso. abraço. Tá em Campina, né? Tá em Campinas. Tá forrosando já. Lá tem forró? Tem nada. Tem 38 dias de forró esse. Somente. Então, assim, abraço para Daniel também. Abraço a todos os telespectadores. Obrigado a todos os patrocinadores do evento que acreditaram em nós. Fiquei muito feliz também com isso. Mandei, até disse a Celso, irmão, vamos perguntar se a turma quer patrocinar? Vai que. Então, assim, estourou, esgotou o ingresso, né? Esgotou, Disse, "Ei, não esgotou. tem mais condição não de patrocinar, Esgotou. porque senão não tem Chegou um tempo de momento que falar tinham todo só mundo." 2, né? Exatamente. E aí, Então, assim, deu tudo certo. Vamos embora. A gente tem ainda mais 5 episódios para lançar ainda esse ano. Deus está cuidando de tudo. Deus Deus abençoe nos e abençoe. proteja. vida longa ARP. É isso aí. Valeu, Vida pessoal. Um longa, abraço. Exact BI também. Valeu. Tamo aí, junto. valeu. Até a próxima. Tamo abraço, junto, valeu. tchau.